ver se você chegou até aqui ou porque você tá fazendo o bichinho até o final. A gente acabou de pregar a cabeça no corpinho, o próximo passo é colocar as patinhas do nosso bichinho. A técnica que a gente vai aprender hoje eu chamo de pastelzinho, você vai utilizar em qualquer amigurumi que você quiser que tenha as patinhas fechadas. É bem massa, super discreta a costura, você não vai se arrepender de assistir ele todo. Se você está curtindo esse canal, aproveita para compartilhar, se inscrever, curtir e dá um pulinho no nosso Instagram. A gente vai começar a perguntar no History qual o bichinho que você quer aprender por aqui. Um cheiro para vocês e vejo vocês por lá. Então, na continuação agora, a gente já vai partir para colocar as perninhas e os bracinhos. Para isso, nós vamos precisar de linha de costura branca, tesoura de corte e de ponta, agulha de costura e enchimento. Lembrando que todos eles têm o mesmo tamanho, né? Então não vai ter muita diferença se vai colocar em cima ou embaixo. A gente aqui não tinha fechado ainda, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Nesse momento a gente vai colocar enchimento nas nossas patinhas, tá? A gente vai encher bastante lá embaixo. E próximo ao local onde a gente vai estar costurando, a gente não vai encher muito, porque a gente quer que ele fique sentadinho, né? Se a gente encher demais, ele não vai sentar. Pronto. Uma coisa bem importante, certo? Olha aqui como ficou, tá vendo? Ele ficou inchadinho até aqui, e aqui nessa região ele já ficou mais sem nada, ficou molinho, tá? Aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a finalização da nossa patinha. Para finalizar a patinha, para a gente colocar no corpinho, eu uso uma coisa chamada que é o pastelzinho, eu chamo de pastelzinho. Quem fez trocando a cor, sempre vai ter, né, essa mudança aqui de cor. Sempre vai ter essa rajadinha aqui que a gente sabe que não é tão bonito. Se tivesse uma forma de fazer que não aparecesse, sem ter que ficar cortando linha nem nada, aí ia ser legal. Então ele vai ficar sempre pra baixo ou pra trás, isso aqui. Então pra gente começar a fazer o pastelzinho, se esse nozinho aqui não ficou em uma das bordas da patinha, a gente vai desfazer ele e vai deixar ele na bordinha da patinha pra gente poder fazer o pastelzinho, e eu já vou explicar como é. Pronto, eu cheguei aqui, tá vendo? Na bordinha da minha patinha, isso aqui ficando pra baixo. E eu vou fazer agora um ponto baixíssimo, como se estivesse finalizando o ponto, né? Como a gente já aprendeu. Faça um ponto baixíssimo e a gente vai fazer agora o pastelzinho. A gente vai pegar a alcinha daqui, da frente, do ponto da frente, e a alcinha do ponto de trás, sendo que a alcinha de fora, tá? Então você não vai pegar o ponto completo não, você vai pegar só a parte da frente do ponto. Você vai pegar a da frente e vai vir aqui lá do outro lado, vamos girar aqui a peça pra gente achar o ponto. A gente vai pegar, pronto. E aí a gente vai pegar o fio e vai passar pelos dois. A gente pega o fio e passa pelos dois e dá um ponto, certo? Agora vai ficar mais fácil de visualizar. Começa a ficar mais fácil. Então, ó, vou pegar a alça da frente agora do ponto logo adjacente do que a gente trabalhou. Vou pegar do outro lado, a gente vai trabalhar de um lado e do outro, de um lado e do outro. Só as alcinhas de fora. Puxo tudo junto e dou o ponto. Novamente aqui agora, alcinha da frente com o outro lado, alcinha da frente, tenho duas alcinhas, puxo e finalizo. E vai virando um pastelzinho, tá vendo? Ele vai ficando fechadinho, feito um pastel. Por isso que eu chamo de pastelzinho. Aí vem aqui, vai no outro, puxa, pronto.
Essa técnica eu utilizo em todas as patinhas de bichinho que eu tiver que colocar ela fechada. Quando a patinha, tem patinhas que ficam abertas, né? Que você coloca com ela aberta. Mas quando é patinha pra ficar fechadinha, eu coloco assim porque o acabamento é outro. Longo, mas Lua tá quase sem fio, não tem problema, porque eu não vou pregar com esse fio grosso, eu vou pregar com fio de nylon, que é o que eu gosto mais de trabalhar, porque fica bem invisível. Puxei o último, deixo uma alcinha, como todas as outras finalizações que eu costumo fazer. Passo o fiozinho pela alcinha. Pronto. Agora eu dou um cortezinho e escondo esse fiozinho. E olha aqui como ficou, gente. Olha esse acabamento, que massa. Deixa eu tirar aqui pra ver se ele foca melhor. Ó, tá vendo? Então fica bem bacana de você trabalhar. E agora vai ficar bem legal na hora que a gente tiver que costurar aqui, ó, nossa patinha, ao contrário, ele já vai estar no formato certinho de colocar o bichinho, certo? Prontinho, então aqui estão as 4 patinhas. Elas já estão cheias, já fechei pastelzinho em todas elas, ó, parece as pastinhas de dente. Certo? E agora a gente vai montar ele no nosso corpinho. Eu vou iniciar com as patinhas de baixo, as inferiores. E como é que a gente faz isso? É o seguinte, primeiro de tudo, eu vou definir o meio dele, o centro. Então o centro eu vou definir do biquinho do meu unicórnio, certo? Então eu sei que aqui vai ser o centro dele, tá? Eu vou marcar aqui, porque eu tenho certeza de que eu não vou estar vacilando e colocando nada troncho. Tá na mesma medida do focinho até o marcador. Nesse momento agora eu vou colocar as patinhas, eu vou definir onde vai ficar cada patinha. A patinha ela tem que ficar, o iniciozinho dela eu vou colocar sempre próximo do marcador. Eu não digo próximo na altura aqui não, tá? Eu digo com relação a marca que a gente fez do centro. E o outro vai ficar também saindo da mesma posição, para quando você olhar aqui de cima, ele está centralizado. O bico, as patinhas e o marcador, tá? Então, centralizou aí, esse é o local certo que a gente vai colocar. Outra coisa importante que você tem que analisar é se você colocar muito lá para trás, a patinha, ele não vai sentar, ele vai ficar caindo. Então, o certo é colocar as patinhas onde você vai apoiar ele aqui, o corpo dele, ó, e você vai ver que ele vai ficar estável, tá certo? Então, esse é o local certo que a gente vai estar colocando as nossas patinhas. Então aqui eu já demarquei os locais. Ele vai ficar duro assim agora nesse momento porque esses negocinhos são altos, então quando eu colocar aqui, ó, ele não vai ficar legal, mas é só nesse momento que a gente vai estar colocando, tá bom? Então eu já marquei no local onde ele vai ficar e a gente vai iniciar agora a pregar. Eu vou tirar esse daqui do meio, porque só foi mesmo para demarcação. E pra costurar ele, na verdade eu não gosto de usar agulha de tapeçaria, eu gosto de usar agulha de costura, nesse caso, tá? Eu gosto de usar agulha de tapeçaria quando peças maiores e que eu vou passar, tipo, quando eu uso a linha barroco, quando eu uso a linha amigurumi, em alguns bichinhos eu faço isso, mas nesse momento quando eu uso a linha charme e que é pra aprender, eu uso a linha de nylon, como eu já tinha até falado nos vídeos anteriores, certo? E uso ela dupla. Então, meu amigo, pra uma criança destruir isso aqui ou arrancar, ela tem que ser muito monstrinha, viu? Porque o bagulho fica forte. Quem trabalha sabe que o nylon pra pocar também é até mais difícil do que o próprio algodão, certo? Pra costurar os bichinhos, sempre utilizar a cor da linha, a mesma cor que você vai estar trabalhando, certo? Porque senão você vai complicar a sua vida. Eu vou fazer um ponto aqui na parte de baixo, tá?
eu faço um pontinho só pra prender a minha linha no local que eu sei que vai ficar escondidinho. E outra coisa, esconde tudo. Não deixa a ponta de linha saindo, não deixa nada. Então, deu uma pontinha, vai lá e já esconde, tá? Mas vocês já estão sabendo. Então eu vou vir aqui, eu prendi embaixo, eu agora vou prender em cima e vou fazer a primeira costura. Eu agora vou tirar esse marcador, o alfinete, que eu já tenho exatamente o local onde eu vou estar trabalhando, certo? Vou vir no ponto do lado, sempre trabalhando ponto por ponto. Eu vou pegar um ponto e vou passar a agulha pelo ponto completo. E aí eu vou trabalhar por baixo, fazendo um ponto em cima e um ponto embaixo, sendo que catando os pontos mesmo, tá? Então não é pegando só fiozinho de cima nem nada. Então vim aqui. Agora venho no mesmo ponto que eu dei, a mesma técnica que eu usei pra cabeça. É a técnica que eu vou estar utilizando para costurar as patinhas e para costurar todo o resto do meu bichinho. Ponto por ponto, sem pressa, para deixar um acabamento bem lindo a pecinha que você vai estar vendendo ou presenteando. Que é isso que importa, tá? O acabamento. Então, olha aqui, terminei a primeira patinha, que é essa daqui, certo? Veja só o acabamento como ficou, com o nosso pastelzinho, com a costura escondida. Com a linha fina, porque quando você faz com a linha grossa, com a própria linha do crochê, ele também vai dar uma estruturada, ele vai ficar mais durinha, e com a linha fina não, ele vai ficar tanto molinho quando a criança segurar ele assim, em pezinho, quanto ele vai ficar sentadinho também, não vai ter problema, porque ele vai estar bem localizado, que é a questão da localização, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma costura que a gente fez aqui, a gente faz na outra patinha, pra gente começar já a fazer nossos bracinhos. Ah, olha aqui. A gente já pegou as duas perninhas com aquele acabamento bem massa. Então as perninhas estão molinhas, tanto se o menininho estiver segurando assim, o menininho, quanto quando ele estiver sentadinho, ele vai ficar bem apoiadinho e não vai estar dando problema pra gente. Quando botar os bracinhos, ele ainda equilibra mais, tá? E agora a gente vai colocar os bracinhos, a gente vai definir onde ele vai ficar, certo? Lembrando que essa costurinha ela vai ficar pra dentro dos bracinhos, aquela mudança de cor, né? Ela vai ficar pra parte de dentro. E agora a gente vai definir aqui onde a gente vai colocar os nossos bracinhos. O braço, quando eu coloco, eu sempre vou fazer uma linha. Sempre vai ser a parte de baixo do bracinho, vai estar na mesma linha da parte da perna aqui, da pontinha da perna, tá? Então, eu não vou colocar muito acima, porque não tem nem cabimento. Nessa descida aqui, onde começa a ficar reto o bujãozinho, é onde a gente vai colocar. Eu não coloco ele reto, tá? Eu não costumo colocar ele reto, não. Eu coloco sempre ele meio inclinadinho, em vez de ser retão, eu inclino ele um pouquinho. Então, na mesma linha, exatamente, você tem como ver quando você tá com o seu bichinho na mão, ele faz uma linha aqui, a costura onde você colocou. Então eu vou colocar a patinha, eu já prendo aqui nessa linhazinha, mesma linha da perna, tá? Tá subindo. E aí aqui eu vou inclinar, ó, no ponto. Eu vou contar 1, 2, 3, eu coloco na quarta. Então você vê que tem as colunas, né, que se formam, as colunas das costuras que se formam. Então eu coloquei nessa, e aí eu conto 1, 2, 3. Eu vou colocar entre a terceira e a quarta, que ela vai ficar inclinadinha. Tá? Então essa vai ser a posição que eu vou colocar o bracinho do meu unicórnio. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Então aqui eu vou procurar a linha do braço.
tá? A altura aqui você já tira pelo outro, tá vendo? Já ficou bem no sentido. É bem fácil de você localizar, você olhando. E aí eu conto 1, 2, 3, a coluna e prendo meu bracinho. E aí vão ficar os 2 bracinhos assim, ó. Ai, que lindo! Quando eu tô fazendo os bichinhos eu fico tão apaixonada, né? Eu fico imaginando minha filhinha já brincando com os bichinhos que eu faço. Fora os bebezinhos, né? As crianças que a gente vende os bichinhos também, eu acho legal. Bom, então a gente vai começar a costura, eu vou fazer a mesma costura da perna e eu já retorno com vocês. Então, ó, só voltando pra mostrar que eu faço ponto por ponto, tá? Então eu pego em cima primeiro. Aí eu venho por baixo, pego o ponto por baixo, tá? Aí eu subo no mesmo ponto por onde eu desci. Aí vou pro ponto da frente e faço o mesmo processo, tá certo? E depois vou falar, poxa, a parte mais chata você não mostra direito. Então, sempre pegando ponto de baixo e ponto de cima. Bem individual. E bem de frente, não vai trabalhar em zigue-zague, que aí o bagulho vai ficar feio, hein? Eu vejo cada bichinho com esse acabamento feio, chegar a dar dó. E meus amores, não desvalorizem o trabalho de vocês, não vendem a preço de banana, por favor. A gente sabe o quanto tempo a gente leva, o tanto de coisa que a gente tem que abdicar e abrir mão para poder estar trabalhando com isso, né? Então pronto. Pronto, então a gente continua e logo mais a gente volta. Prontinho. E olha aqui, já com as patinhas no lugar. Tá vendo os bracinhos? Olha que coisa linda nosso acabamento, gente. Esse é um grande diferencial, tá? Então quando a pessoa conhecer o seu trabalho e ver que tem um acabamento massa, ela não vai querer mais saber de outra coisa. E aqui agora ela ficou certinha, sentando, equilibradinha, tudo de boa. E aí, vocês curtiram? Bem massa essa técnica do pastelzinho, né? Você vai poder utilizar em qualquer bichinho que você fizer. Não perca o próximo vídeo, a gente vai estar colocando as orelhinhas, o chifrinho e a gente vai estar colocando o cabelo, vou me embelezar ali todinho pra vocês, certo? Fique comigo até a próxima e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo pra vocês!